Transmitindo. Olá, todo mundo, boa tarde. Todos nós estamos aqui no Festival Estelar e eu me chamo Miklos e é com muita alegria que eu vou compartilhar com vocês a minha jornada como buscador espiritual e que eu gostaria de trazer questões que possam ser úteis, né, a todo mundo que está aí ouvindo, né, ao vivo ou talvez posteriormente nas gravações. Então, já tivemos vários eventos muito lindos, né? E vocês já estão bem energizados, expandidos, e isso é muito bom. Então, vamos lá. O que é um buscador espiritual? Né? O buscador espiritual é uma pessoa que não se conforma com as coisas habituais, aquilo que normalmente satisfaz a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas não tem questões existenciais profundas, né? As pessoas se sentem felizes quando têm as necessidades básicas atendidas, né? Naturalmente, também questões de vaidade, questões de ego, questões de poder. E aí vão vivendo, né? Vão vivendo, buscando prazer e procurando evitar a dor, né? Mas existe uma categoria de seres humanos, né? Que eu chamo de buscadores espirituais, que são aquelas pessoas que querem um significado maior para a existência e que buscam isso, e isso se torna uma prioridade, quase uma obsessão, né? Sempre fui um desses, né? Tenho certeza que quase todo mundo que está aí ouvindo também é assim, né? Então, vamos ver o que importa nessa busca, nessa jornada, né? Porque é, um dos aspectos, né? É claro que a gente vai estar falando aqui muito da questão estelar, da questão dos pleiadianos, né? Acho até que a Marina colocou como título Joias Pleiadianas, né? Mas é importante a gente contextualizar, fornecer um contexto para toda essa questão dos pleiadianos, das frequências de brilho, né? E que, então, eu quero começar falando um pouquinho sobre ufologia. E eu sempre fui fascinado por essa questão. Eu vi algumas coisas diferentes no céu, em diferentes momentos, em diferentes lugares. E aí comecei a ir em congressos de ufologia, né? E comecei a ler livros sobre ufologia. Fui assinante muitos anos da revista UFO, uma excelente revista que circulou aqui no país muito tempo, né? Viajamos para o Reino Unido para conhecer pessoalmente os círculos ingleses, né? Então, isso sempre fez parte da minha jornada. Por quê? Porque eu sempre achei assim, nossa, não é possível que só no planeta Terra, nesse universo infinito, só aqui exista vida inteligente, né? Com certeza existe vida em outros lugares também, e provavelmente muitos desses lugares estão mais evoluídos que a gente, e provavelmente eles nos visitam desde tempos imemoriais, né? E estudando ufologia, eu fui tendo a confirmação de que realmente é assim. O que mais me impressionava, né, era de que nos meios ufológicos sérios, né, eles são os primeiros a procurar descartar aqueles eventos que são fake, né? Alguém inventa uma história porque quer aparecer, né? Ou então é uma pessoa desavisada que vê um balão meteorológico, que vê um avião na hora do pôr do sol, dá aquele brilho aí, nossa, um OVNI, né? Então, os ufologistas, como não querem ser ridicularizados, eles são os primeiros a separar o joio do trigo, tá? Então, para manter a credibilidade, isso sempre foi assim. A ufologia quer ser respeitada, então não é qualquer relato que é levado a sério. Mas eu me lembro, quando era jovem, né, de eventos que apareceram de manchete nos principais jornais do país,
jornais que nunca levariam essas coisas a sério, né? Quando teve o evento chamado A Noite Oficial dos Discos Voadores, Manchete, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, jornais conservadores, né? Porque os radares, né, da Defesa Aérea Brasileira detectaram esses objetos e aviões da Força Aérea de ponta, né, os melhores, os mais rápidos, foram colocados para alcançar esses objetos que não se sabia o que era, né? E os aviões não conseguiam chegar perto, né? E o que era chefe na época da Embrater, né? Ele estava num aviãozinho, ele viu esses objetos, ele falou que viu, enfim, foi uma coisa assim incrível. O ministro da Aeronáutica disse que em 30 dias ele liberaria um relatório oficial a respeito, e até hoje a gente está esperando, isso tem décadas, né? Então, em todos os países do mundo existem relatos seríssimos, né? De avistamento de objetos voadores não identificados, provavelmente de origem extraterrestre. Porque quando se diz OVNI, objeto voador não identificado, é a tradução para o português de UFO, Unidentified Flying Object. Então, é um objeto que, em princípio, não se sabe o que é. Não é aquilo que normalmente a gente vê no céu, avião, balão. Então, é algo que não sabemos o que é. Isso não significa que necessariamente seja extraterrestre, mas há muitas indicações de que vários desses avistamentos são de naves extraterrestres, né? Então, existe essa ciência, a ufologia, né, que investiga esses avistamentos, né? Recentemente, o grande personagem da ufologia brasileira, o Ademar Gevaer, né, editor da revista UFO, fez a sua passagem, né? E eu estava assistindo a entrevista que ele deu pouco antes de fazer a transição, né? E eu perguntava para ele qual era o maior desejo dele. Ele dizia: olha, o maior desejo que eu tenho era de uma nave descer na minha frente, né? E me convidarem para entrar e para eu dar um passeio, né? E, bom, isso não aconteceu durante a vida dele, mas provavelmente depois que ele fez a passagem, com certeza isso aconteceu, né? Então, eu acho que muitos de nós têm esse desejo, essa coisa de voador, e o que, que eles têm para nos dizer, e eu não sou daqui, eu me sinto de outro lugar, né? E de onde eu sou, né? Então, isso acontece com nós, muitos de nós buscadores, né? E para a maioria das pessoas é ainda uma piada, né? Os homenzinhos verdes, né? Tudo isso é bobagem, né? Mas não é bobagem, é uma coisa muito séria, né? E vamos conversar então sobre isso. Mas eu chego lá. O que eu queria dizer para vocês é de que, além da ufologia, né, eu fui fazer minhas buscas. Vocês estão vendo atrás de mim livros, né? Eu sempre fui um voraz, devorador de livros. Então, eu li muito sobre espiritualidade, sobre psicologia, né? E muitas coisas interessantes. Então, eu decidi ser psicólogo. Fiz o curso de psicologia, né? E vou fazer aqui um pequeno resuminho, né? Acho que vários de vocês são psicólogas, né? A maioria são mulheres, como sempre, né? Então, dentro da psicologia, nós aprendemos que nós temos 4 escolas, basicamente, né? Pensamento. E a primeira delas é a psicanálise, fundada pelo Freud, que determinou que existe um inconsciente, que boa parte do comportamento humano não vem do aspecto consciente, do aspecto controlado pelo ego, né? E isso foi uma descoberta fantástica, né? E que levou, deu um novo impulso ao autoconhecimento, né? Então, a psicanálise é um processo de autoconhecimento, embora ele julgasse que estivesse no inconsciente, muitos de nós consideramos que era bastante limitado, né? E era algo basicamente negativo.
E aí nós temos a segunda escola, que é o behaviorismo, né? Que é a visão científica, procurar ver a psicologia como com os olhos da ciência, né? E aí sempre se procurou utilizar os mecanismos de condicionamento, né? E estudar os mecanismos de condicionamento que funcionam com os animais, que funcionam também com nós, seres humanos, né? É também uma visão, ao meu ver, bastante limitada, porque é totalmente materialista, e o materialismo não engloba toda a realidade, longe disso, né? Aí surgiu, nos anos 50, aí já é mais fascinante para mim, né? A psicologia humanista. O grande nome da psicologia humanista foi o Carl Rogers, né? E a obra seminal dele é Tornar-se Pessoa, né? Então, o Rogers ele colocava a questão da humanidade, psicologia humanista, né? A importância de examinar o ser humano com aceitação, com compaixão, né? A meu ver, essa é uma visão bastante cristã, né? Na verdadeira acepção da palavra, né? Que hoje em dia muitas pessoas se dizem cristãs, né? E colocam placas, né? Só Jesus, isso, aquilo. E na atitude não parece muito cristão, porque o ensinamento do grande avatar Jesus, o exemplo, né, dele, foi a compaixão, a bondade, a tolerância, né? A aceitação. E às vezes a gente vê nesses grupos o oposto, né? Muito julgamento, muita condenação daqueles que não pensam como eles, né? Então, o Carl Rogers era um verdadeiro cristão, embora super respeitado cientificamente, estudado nas universidades, porque ele mostrou a importância na psicoterapia da aceitação, né? O poder que tem um terapeuta aceitar o seu cliente, o seu paciente, incondicionalmente, né? E que isso em si já traz a cura, né? Uma pessoa finalmente ser testemunhada sem julgamento, né? Muito lindo isso. Mas ainda tinha mais. Nos anos 60 surgiu a quarta força em psicologia, a psicologia transpessoal. E aí sim entrou a espiritualidade, né? Então vamos entender como foi isso, né? No início dos anos 60 surgiram, não surgiram, mas se foram popularizadas assim, experiências psicodélicas, experiências com substâncias que alteram a consciência, principalmente o LSD. E um dos terapeutas que fizeram essas experiências foi o Stanislav Grof, um dos grandes pioneiros da psicologia transpessoal. Eu tive a honra de conhecer e conversar com ele, né? E o Grof, então, ele, juntamente com outros terapeutas, ele fez experiências a nível pessoal com o LSD, né? Ficou impressionado, impactado com a alteração que trazia, com a abertura que trazia para o autoconhecimento, para a autocura, né? E aí começou a utilizar com os seus pacientes em psicoterapia. Ele era médico, ele era um psiquiatra, né? E foi investigando a melhor maneira de utilizar essas substâncias para acelerar o processo terapêutico, né? Nesse processo, ele, que era um psicanalista ortodoxo na linha freudiana, percebeu que os fenômenos que ele observava nele, nos pacientes, não cabiam dentro da teoria psicanalítica. Então, ele começou a estudar Jung, né? Que foi um dissidente, digamos, da linha principal de psicanálise, um gênio também, como Freud, né? E fundador da psicologia analítica, que trouxe conceitos como inconsciente coletivo e arquétipos, coisas importantíssimas. Então, com o tempo, o que aconteceu foi que essas substâncias que alteravam a consciência começaram a cair na mão de traficantes, na mão de pessoas sem critério, né? E começaram a surgir acidentes e problemas desagradáveis, levando à proibição dessas substâncias, inclusive para experimentação científica, né? O que é um absurdo. Então, o que o Grof fez e outros pesquisadores fizeram foi pesquisar maneiras
não químicas de alteração da consciência. Olha que interessante, né? No Oriente isso já era muito conhecido, né? Yoga, né? Ciência milenar, né? E muitos outros caminhos de buscar uma expansão da consciência, né? E veja que, a partir desse procedimento da psicologia transpessoal, né, esses processos todos começaram a ganhar respeitabilidade, né? Então, vamos supor, se um paciente mencionasse que ouvia vozes ou que tinha contatos com outros seres, isso já não era necessariamente considerado como algo da psicopatologia, ou seja, não significava que a pessoa estivesse maluca, para falar em termos assim mais corriqueiros, né? Então, o Groff ele criou a respiração holotrópica, só para dar um exemplo, né? Eu fiz a respiração holotrópica com ele, acabei também liderando muitos workshops de respiração holotrópica, né? Que aí você usava a respiração, a hiperventilação, junto com música evocativa em alto volume, né? E outros elementos, e isso tranquilamente criava uma expansão da consciência. Quando expande a consciência, nós encontramos aspectos nossos que normalmente ficam ocultos, entende? Então, por isso, facilita muito o autoconhecimento, e tem aqui um outro elemento que a gente precisa abordar, que é a questão energética. Muito bem. As três primeiras escolas de psicologia sempre utilizaram processos basicamente verbais, tá? Em psicoterapia. E isso tem um grande valor, mas não traz a questão energética, né? E William Reich, também outro colaborador do Freud, foi quem investigou a questão energética. Então, ele percebeu que existe a bioenergia, que além do nosso corpo físico, nós temos um corpo energético, né? E que esse corpo energético é afetado pelos traumas. Ora, o Reich, então, começou a botar a mão na massa, ele começou a fazer mensagens vigorosas com os seus pacientes, saiu daquela questão puramente verbal, tá? Então, às vezes ele tocando, fazendo uma pressão profunda em determinada área do corpo, ali a pessoa tinha lembrança de um trauma e vinha uma emoção profunda, a pessoa liberava uma catarse e compreendia a origem daquele trauma, e aí eles podiam conversar a respeito e ter uma boa resolução, né? Muito mais rápido do que se fosse um processo puramente verbal. Então, vou falar de outro mestre meu chamado John Pierracos, fundador da Energética da Essência, e que tinha um instituto de Core Energetics em Nova York, que eu visitei e fiz sessões lá com o John, né? E o que ele fez? Ele juntou a psicologia transpessoal com a psicoterapia neo-reichiana, ou seja, os trabalhos corporais, os trabalhos energéticos, tá? E aí significa que, além de se trabalhar com os pontos de tensão e trabalhar com todos aqueles exercícios de colocar a energia em movimento, abria-se também para os chakras, para o campo energético, para a questão espiritual, né? Então, a psicologia foi se tornando cada vez mais abrangente, né? E incluindo todos os aspectos do ser humano. Nós temos um aspecto espiritual, quer os materialistas queiram, quer não. Um dia eles vão se dar conta disso. Espero que o quanto antes. Então, o John Pierracos, ele tinha uma revista que chamava-se Energia e Consciência. Então, esses dois elementos são fundamentais para a nossa cura, né? Para a gente se libertar. Energia e consciência. Vamos mexer na parte energética, colocando em movimento a energia parada, que é doença, né? E energia em movimento é saúde. Mas isso só não basta só fazer movimentação, que muita coisa aflora para a consciência e isso precisa ser elaborado, né? Então, a psicoterapia, você faz uma sessão de energia, depois você faz outra de consciência, que é conversar sobre aquilo que emergiu, para que aquilo possa ser integrado, né,
na vida da pessoa, na consciência da pessoa, de uma maneira satisfatória, né? Que lembre-se que não é à toa que nós criamos as defesas. As defesas surgem porque são situações complicadas da gente lidar, né? Então, nós estamos falando de autocura na parte psicológica, tá? E então eu sempre me interessei por psicologia, por psicoterapia, mas também me interessava por espiritualidade, né? Estive com alguns mestres, o principal deles foi o Sai Baba, né? E então, nesse momento, para não tornar a coisa também muito cansativa, daqui a pouco eu retomo o fio da meada, né? Vamos invocar aqui as energias dos mestres, dos guias, dos anjos, dos seres de luz, dos pleiadianos, dos lemurianos, as energias galácticas. Invocamos a presença do Conselho Galáctico, que honramos e respeitamos, e nós pedimos a presença de Mãe Maria, tão importante nos tempos de hoje, com a sua compaixão, com o seu amor incondicional, a presença do Cristo, né? A presença de Sai Baba, de Maitreya, enfim, de todos os guias e mestres da humanidade, os verdadeiros, né? Para que estejam aqui conosco, nos ajudando aqui na nossa busca, nos ajudando aqui na nossa comunidade de buscadores, trazendo aqui boas energias, proteção e bênçãos para todos nós, né? Que esses dias aqui juntos possam ser extremamente benéficos, trazendo uma expansão da consciência, permitindo que possamos dar novos passos em nossa direção a cada dia, que assim seja, né? Então, vocês estão vendo que a minha busca é antiga, é longa, né? E trouxe, eu vou trazendo vários elementos aqui e que se encaixam, né? Então, eu escrevi alguns livros a respeito, né? O primeiro foi o poeta, depois veio o buscador, depois veio o terapeuta, né? Onde eu compartilho com mais detalhes essas experiências, essa conexão com alguns desses professores magníficos que eu tive e tenho ainda, né? Então, amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma delas, a Aida Pustilnik. Nossa, a Aida Pustilnik é uma grande mestra, uma pessoa maravilhosa, né? E eu estou tão feliz dela estar participando dessa jornada conosco. Não percam a palestra de Aida amanhã, tá certo? E foi através de Aida que eu aprendi muitas coisas, inclusive o trabalho da cura da criança, né? Que ela trouxe, existe até hoje esse workshop, Curando a Criança Ferida Dentro de Nós, né? É um dos elementos que são importantes. Mas agora, vamos para a frequência de brilho. Finalmente, eu imagino que a Marina já esteja agoniada. Quando é que o Miklos vai chegar no assunto? Cheguei, Marina, pronto. Então, nessa minha busca, né, um dia eu ouvi falar de Christine Daly, de frequências de brilho, e vi no site dela esse trabalho muda o DNA, esse trabalho ativa áreas cerebrais que nunca antes foram ativadas nessa encarnação. Eu pensei comigo, uau, que história diferente é essa, né? Tem três possibilidades: ou essa mulher é maluca, ou ela é uma charlatã, ou então ela descobriu uma coisa que eu preciso saber, né? Então, nós buscadores somos assim, quando uma coisa assim chama atenção, a gente vai investigar, não deixa passar em branco, gente. É a intuição, né? Então, eu acabei indo para a Holanda fazer o curso básico com ela, né? E aí, gente, eu tive muitas experiências fascinantes e os demais participantes também, né? No altar tinha a imagem do Sai Baba. Isso me deu, nossa, isso me deu muita segurança, né? E eu tive sonhos incríveis, né? E experiências incríveis. Teve um certo momento, num portal que foi aberto, que parou tudo, parou o tempo, gente. Expandiu assim, abriu uma coisa, né? Que eu acho que nunca mais fechou, graças a Deus, né? Então, eu fiquei impressionadíssimo com essa mulher, né? E aí, no intervalo, eu chamei, aí, Cristina, você viria ao Brasil desse curso? E ela topou. Então, ela veio para o Brasil e aí eu organizava os cursos dela e
traduzir os cursos dela. Isso nos últimos 20 anos tem acontecido. E o Brasil foi o país onde frequências de brilho mais se desenvolveu. E não foi só a frequência de brilho, é aqui que se desenvolveu constelação familiar, é aqui que se desenvolveu o pathwork, é aqui que se desenvolveu o espiritismo, né? Porque Allan Kardec é suíço. Sim, mas vai falar de espiritismo na Europa, nos Estados Unidos, ninguém ouviu falar em espiritismo. No Brasil, todo mundo sabe o que é espiritismo. Então, o Brasil é uma nação que é aberta, né, para as questões de ordem espiritual, para as questões de canalização, para as questões de mediunidade, para as questões intuitivas, né? E então esses sistemas que às vezes não têm nascimento aqui no nosso país acabam se desenvolvendo, prosperando aqui no nosso país, porque tem uma mentalidade receptiva, tá? Então, Christine Dunn veio aqui para o Brasil e, em 2003, nós organizamos para ela uma transmissão. Teatro Jorge Amado, em Salvador, Bahia. 300 pessoas que nunca tinham ouvido falar em Christine Day vieram porque foi um boca a boca, a ida ajudou, enfim. As pessoas ficaram curiosas para ver que negócio era esse, né, de Christine Day, de frequência de brilho, né? E aí foi uma apresentação de uma hora e meia, né? E não deixou ninguém indiferente, eu posso garantir isso para vocês. Christine nunca deixa ninguém indiferente. Nesse sentido, ela é exatamente como John Pierracos, né? Pierracos chegava numa plateia, todo mundo bonzinho, sentado direitinho, bem vestido, né? Ele começava a fazer a palestra dele, aí uma hora ele levantava e dizia assim: agora todo mundo levanta, começa a espreguiçar, começa a bater os pés, começa a fazer grounding, começa a soltar sons, e aí todo mundo começava a transpirar e foi embora maquiagem, né? E aí depois ele continuava a palestra, porque ele queria o quê? Que colocar a energia em movimento, senão fica um negócio estéril, puramente mental, né? E a pessoa ganha mais conhecimento, olha os livros atrás de mim, né? Toneladas de livros, como dizia o Sai Baba, né? Mas a pessoa não consegue mudar, porque não adianta só ter um entendimento mental, precisa mexer na energia. Então, a Christine Day era exatamente como John Pierracos, né? Ela, na transmissão, enfim, começou a fazer aqueles sons que muitos de vocês já conhecem, se não vão conhecer amanhã, e aí as pessoas começaram a sentir um monte de coisa, né? Ah, enfim, teve gente que adorou, teve gente que detestou, né? E é assim mesmo, né? Porque ela é polêmica, ela é inovadora, é pioneira, né? Ela traz questões que nem todo mundo está pronto para sentir ou para entender, né? Mas ela é uma pessoa, assim, que vem para quebrar paradigmas, entende? Então, eu não sei se ela tem formação universitária, eu acho que não. Mas, enfim, eu era psicólogo, eu tinha estudado um monte de livros, eu tinha passado por muita experiência, e ela não passou por nada disso, né? E, no entanto, ela tinha muito mais conhecimento, muito mais bagagem, muito mais abertura espiritual do que eu, né? Então, ela era a mestra, eu era o discípulo. E continua sendo assim, né? Porque são coisas muito difíceis na vida dela, entendeu? Ela foi predestinada a trazer para a humanidade um conhecimento incrível, porque tudo isso que eu mencionei aparece nas frequências de brilho, né? Ela nunca passou por formação de constelação familiar, ela nunca passou por formação de pathwork, nada disso, mas todos esses elementos estão presentes nos cursos de frequências de brilho, né? Curando a criança ferida dentro de nós, está presente frequência de brilho, né? Porque ela está canalizando os pleiadianos, tá? Então, agora a gente está juntando com o início da palestra que eu falei lá de ufologia, né? Então, nos meios ufológicos, sabe-se que há pessoas que canalizam seres extraterrestres, mas a maioria dos ufologistas não são abertos para isso, não, né? E é porque, como eu disse, eles são treinados a duvidarem um pouco dos fenômenos para não serem ridicularizados, mais ainda do que já são, né?
Enfim, Christine Day é uma pessoa que canaliza extraterrestres, ela canaliza os pleiadianos. A princípio eram só os pleiadianos. Depois começaram a surgir outros seres, né, como os lemurianos, e depois energias galácticas, conselho galáctico. Tem horas que claramente ela está canalizando Mãe Maria, né? Então, ela é um canal extraordinário. Porque você pode pensar assim, mas eu também canalizo. Tem muitas pessoas que canalizam. Hoje em dia está ficando cada vez mais comum, né? Esse fenômeno do channeling, né? Que a gente traduziu como canalização. Muita gente canaliza, eu também canalizo, beleza. Só que eu quero ver canalizar do jeito que a Christine canaliza. Aí é mais complicado, porque ela canaliza diariamente, né? E materiais complexos, preciosos, né? E claramente extraterrestres, né? Você pega, por exemplo, o manual do curso básico de frequência de brilho de 14 dias. Cada participante recebe um calhamaço, né? Uma pasta com 140 páginas, se não me engano, com diagramas específicos, né? E procedimentos altamente técnicos, né? Então, o que ela canaliza não é aquela coisa assim habitual, né? Ah, é aquelas coisas, vamos dizer assim, do lugar comum, que todo mundo já sabe mais ou menos aquilo, né? O Gevaer, né, nessa entrevista que eu mencionei, né, o ufologista, ele falando sobre essa questão de canalização, ele falava assim, olha, é, não precisa alguém estar canalizando para dizer que as coisas no planeta estão complicadas, que a gente tem que preservar a natureza, que a gente tem que evitar as armas atômicas. Isso é óbvio, né? Então não precisa um extraterrestre dizer isso para a gente, não. Mas o que a Timbuípe analisa vai muito, mas infinitamente além dessas questões. Claro que ela também está tratando da transição planetária. Então, Christine Day um fenômeno, porque a energia que ela tem é diferente. Se você já testemunhou Christine Day num workshop, você pode ter talvez 20 ou mais macas no salão, e com mais de 40 participantes. E ela está passando instruções para todos ao mesmo tempo, e ela está percorrendo de maca em maca, correndo de maca em maca, com o tradutor atrás dela, sou eu, né? E dando instruções específicas para cada um, tanto o que está em cima da maca quanto o terapeuta, e, e captando coisas que são ali daquela pessoa, às vezes coisas que geram uma catarse na hora, que produzem lágrimas, que ela está falando alguma coisa para aquela pessoa que ela tinha esquecido há muito tempo, e ela faz isso horas seguidas e nunca cansa, né? Então, ela tem uma energia diferente, porque ela passou por todas as iniciações com os pleiadianos, que ela partilha frequentemente, né? Ela foi levada para a nave e aí depois ficou 2 meses acamada para integrar aquela quantidade de energia que ela recebeu, né? Então, o corpo dela foi todo transformado energeticamente para que ela pudesse sustentar as frequências de brilho, para que ela pudesse sustentar tudo aquilo que ela canaliza e passa para nós. Então, essa é a missão dela, embaixadora pleiadiana, tá? E é uma pessoa intensa, então nem todo mundo consegue aguentar, porque ela não tem paciência com muito nhenhenhé, muito, entendeu? Ela é muito direta, muito autêntica, e ela diz o que tem que dizer, tá? E os verdadeiros mestres são assim, eles não perdem tempo com muita coisa de maneiras polidas, entende? Então, aguente quem puder, né? Eu sempre, nas crises que eu tive com ela, eu sempre dava uma respirada e depois pensava assim, espera aí, está valendo a pena isso? Tá me transformando? Tá me tornando uma pessoa melhor? Porque esse deve ser o critério, né?
A gente deve ter buscadores espirituais, por favor. Nós precisamos de discernimento, para não cair em qualquer onda furada, pelo amor de Deus, né? Então, Jesus dizia: pelos seus frutos sabereis, né? Então, eu começava a pensar nos frutos, né? E antes de Frequência de Brilho, apesar de todos os trabalhos terapêuticos que eu tinha feito, era uma pessoa que tinha muita dificuldade em sorrir, né? Eu lembro uma vez, eu estava num workshop do Curando a Criança Ferida, era terapeuta na época, era um dos terapeutas, né? E a Ida coordenando a história toda. E aí, um dos participantes do meu subgrupo, era uma moça, né? Uma hora que eu sorri, né? Ela falou: "Ô, Miklos, você devia sorrir mais, mas você fica tão mais bonito quando você sorri, né?" E eu tive uma reação forte, eu fiquei com raiva. A Ida teve que vir intervir, né? Porque aquilo mexia comigo, porque todo mundo me falava isso, que eu devia sorrir mais. E eu não conseguia, o sorriso tem que ser uma coisa espontânea, né? E eu não conseguia, tá raro eu conseguir, era uma pessoa algo amarga, né? E o que aconteceu? Nesses 20 anos de Frequência de Brilho, agora eu sorrio com muita facilidade, né? E eu me aceito mais do jeito que eu sou, né? Então, eu estou mais sensível, né? Eu choro com mais facilidade, né? Eu vejo um filme que eu começo a chorar, né? A Marvel, minha companheira, às vezes ela fica sem jeito, porque a gente, quando vai no cinema físico, eu vejo um filme que me toca, eu começo a soluçar, né? Está alta, né? E ela, pelo amor de Deus, mas está chamando atenção, né? É assim mesmo, sempre fui uma pessoa sensível, só que eu recuperei isso, né? É claro que eu tinha criado defesas porque não é fácil ser sensível, né, nesse mundo que a gente vive. Mas eu recuperei isso, eu agora percebo mais o cheiro das coisas. Barulhos me incomodam terrivelmente. Tem ambientes que eu entro, aquela barulheira, aquela música, e é insuportável. Eu preciso sair, mas não é daqui a pouco, é agora. Entende? Então, eu estou compartilhando isso porque eu acho que, com certeza, tem pessoas que sentem coisas parecidas, né? E aí é bom a gente saber que tem outros, né? Outros malucos como a gente, né? Pois então, são pessoas assim, Christine Day, John Pierracos, né? São pessoas que mexem com a gente. E aí mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, né? Ah, como é que ela me disse esse negócio? Sim, né? Então, havia momentos que eu precisava respirar fundo e me perguntar se estava valendo a pena. E aí eu pensava: nossa, super valendo a pena, né? Não só para mim, mas o que eu vejo acontecer com as pessoas, né? Nossa Senhora, o que eu vejo acontecer com as pessoas nos cursos, né? Não só nos cursos. Eu tive o privilégio de estar ao lado de Christine sempre que ela vinha no Brasil, traduzindo a Christine, e nós fizemos essas transmissões em muitas cidades, né? E sempre que a gente ia para uma transmissão, estava marcado para começar num certo horário, e antes ela abria para que as pessoas tivessem um contato pessoal com ela, as pessoas formavam filas nos teatros, nos auditórios, né? E aí vinha a pessoa e trocava uma palavrinha com ela, né? E eu estava ali traduzindo, então eu estava junto, vendo e sentindo aquela situação. E aí a pessoa chegava, quando chegava na hora de ficar na frente da Christine, a pessoa abria uma situação muito íntima, muito delicada. Às vezes era uma questão de saúde, às vezes era uma questão de ordem emocional, questões fortes, né? Então, às vezes, só de tocar no assunto, a pessoa começava a chorar, né? E eu tinha que me segurar para não chorar junto, né? E aí a Christine, ela sintonizava com aquela situação e dizia uma palavrinha de apoio, de incentivo, né? de esperança para aquela pessoa, né? E dava um abraço nessa pessoa, né? E aí a pessoa seguia para ir se sentar, para assistir a transmissão, e, e alguma coisa tinha mudado nessa pessoa, entende?
Eu emociono de me lembrar disso. Foram coisas muito fortes, muito verdadeiras que eu presenciei. E a Christine Day sempre sustentando esse espaço, né? Para que as pessoas pudessem expressar suas emoções, pudessem falar daquilo que era importante para elas, né? E ela sempre com uma postura positiva, sempre mostrando, né? De como as questões difíceis na vida são desafios, né? Para que a gente possa superar, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa crescer, né? E dando dicas de como aproveitar aquela situação para dar novos passos, né? Então, esses foram momentos de grande privilégio, né? E, então, a questão da abordagem positiva, né? Eu quero voltar um momento para o John Pillars. Se vocês puderem, assistam algum vídeo com ele. Ele já desencarnou há bastante tempo, mas era uma pessoa notável também. Uma vez eu perguntei para a Christine, eu tive outro mestre antes de você, o John Pierracos, o jeito dele é parecido com você, ele era pleiadiano também. Claro que eu já sabia a resposta, né? Ela só fez confirmar, ele também era pleiadiano, né? E a esposa dele era mais conhecida, ficou mais conhecida que ele, né? A Eva Pierracos, que canalizava o Pathwork, né? Enfim, um dos maiores ensinamentos do John Pierracos era: qual é a maior doença da humanidade? Bom, a maior doença da humanidade é a negatividade. Eu vou repetir. A negatividade é a maior doença da humanidade. E por que que isso é um grande saque? E por que que isso é importante da gente lembrar? Porque as pessoas que são negativas, elas não acham que aquilo seja uma doença. Elas acham que elas estão sendo realistas. Não é isso? E nós podemos cair nessa armadilha. Por exemplo, no percurso que eu fiz, que eu conheci muitos sistemas, muitos mestres, eu tive desilusões também. Eu tive momentos difíceis, eu tive, assim, momentos em que eu via, puxa, não é nada disso que as pessoas estão falando. Descobria que havia muitas mentiras, enfim. É, é, aí eu poderia facilmente cair na negatividade, né? E dizer, não, nada presta, nada disso é verdade, né? Tudo é comercial, tudo é para ganhar dinheiro, né? Então, a gente pode cair nessa história, mas não é verdade. Não é verdade que tudo que as pessoas dizem seja sempre mentiroso, seja sempre propósito comercial. Não. Há mestres verdadeiros, há ensinamentos verdadeiros, há esperança, né? E ver o lado positivo das coisas não é falta de realismo. Ao contrário, é muito realista, porque sempre existe um lado positivo nas coisas. E não significa que não exista um lado negativo também, mas as pessoas que acham que tudo é negativo, né? Que não tem jeito, a humanidade está perdida, olha para isso, é, a coisa está indo cada vez pior. Não é verdade. Nunca é verdade. A gente tem que aprender a olhar para o lado positivo das coisas, né? Agora mesmo, a gente está passando pela transição planetária, né? Então, muitos desafios, com certeza, né? Para onde a gente olha, a coisa tá estranha, né? As estruturas todas desmoronando, né? Então, isso dá muita insegurança. E, enfim, nós tivemos a pandemia, desestruturou muitas pessoas, né? E as pessoas podem achar que tudo isso é negativo, mas não é negativo. Isso significa apenas que uma imensa transição está em curso, né? Christine Day falava isso muitos anos atrás. Não foi só ela, não. Muitos outros profetas, né?
diziam que isso iria acontecer. Vamos beber um pouquinho de água? Muito bom. Então, transição planetária. Olha, tem muita coisa maravilhosa acontecendo, né? O movimento de libertação das mulheres, que começou há mais de 100 anos atrás e gradualmente vem ganhando impulso, está mais forte do que nunca, né? Ainda tem muita coisa para ser feita? Tem. Os movimentos LGBTQIA+, antes o pessoal tinha que viver no armário, agora não, agora as pessoas estão assumindo a sua sexualidade, estão assumindo quem são, estão sendo mais aceitas pela sociedade. Isso é maravilhoso, né? Então, está havendo muito mais inclusão, né? As pessoas estão reivindicando seus direitos. Então, é claro que essas coisas não se dão sem conflito. Sempre tem setores conservadores que vão tentar que as coisas permaneçam como eram. E é impossível, né? Então, as coisas estão caminhando, tem muita coisa boa acontecendo, né? E, então, é a fase de transição. E uma das questões é a questão extraterrestre, né? Porque um dos ensinamentos de Christian Day, dos pleiadianos, é de que na nossa evolução espiritual é fundamental a gente reconhecer esse nosso aspecto. Isso é diferente, isso é uma coisa que pouca gente diz ou dizia, né? Porque sempre separamos espiritualidade e ufologia, né? Espiritualidade são os anjos, Jesus, Maria, Buda, Sai Baba, né? Seres de luz, os mestres ascensionados, né? Ninguém falava em extraterrestres, né? E até há uma certa dúvida, será que os extraterrestres são bons, são ruins? Toda essa história de abduções, enfim, Hollywood, né? Fazendo todos esses filmes em que os extraterrestres são perigosos, são malignos, né? Então, o que é que os pleiadianos estão dizendo? Eles estão dizendo que os grupos de energia de força vital, as energias galácticas que estão presentes em torno da Terra, né, supervisionando a nossa transição planetária, são benevolentes, são seres evoluídos, são seres de outras dimensões, né, e que estão aqui para nos dar suporte. E um dos principais desses grupos são os pleiadianos. Então, eles estão olhando o que está acontecendo aqui no planeta, eles procuram não intervir diretamente, para não intervir no nosso livre-arbítrio. No passado já aconteceu e eles se arrependeram disso. Então, hoje em dia, eles não incorrem mais nesse erro. Portanto, as pessoas estão me ouvindo. Se vocês desejam que os seres pleiadianos e outros seres galácticos possam trazer suporte para vocês, possam trazer conexões energéticas, possam trazer sabedoria para vocês, saibam que vocês têm que dar permissão, vocês têm que pedir, né? E aí eles vão ficar felizes de vir até você, né? Cada um de vocês tem as suas próprias conexões, e abram-se para elas, né? Porque são benevolentes, são boas, né? E o ego tem medo, o ego fica achando que alguma coisa perigosa possa acontecer. Não vai acontecer nada de perigoso, né? Abra-se sempre para as energias maravilhosas da nova era que está surgindo, né? Onde os seres galácticos, o Conselho Galáctico está supervisionando para que as coisas se desenrolem da melhor maneira possível aqui na Terra. E eles contam conosco. Eles contam conosco, nós seres humanos, para que nós façamos a nossa parte, que eles não podem fazer por nós, tá? Então, o que é que nós podemos fazer de bom, né, para esse momento tão delicado? O que eles enfatizam muito é de que nós somos importantes. Primeiro, nós precisamos assumir o nosso poder, nós precisamos perceber que nós fazemos a diferença sim. E tem uma partezinha nossa que diz assim, meu Deus, diante de problemas tão imensos, tão colossais, o que é que eu vou fazer? Não sou ninguém, a minha área de influência é tão pequena, né?
eles dizem que não é para pensar dessa forma, que nós precisamos compreender que cada um de nós tem um papel importante dentro da área onde nós atuamos, né? Então, no momento em que nós entramos num processo de autoconhecimento, de autocura, no momento em que nós aprendemos a nos aceitar mais do modo como nós somos, nós também passamos a aceitar mais os outros como são, né? No momento em que a gente se dá conta de que, às vezes, percebemos diferenças com outras pessoas, diferenças, às vezes, muito grandes de maneira de pensar, de maneira de ser, e que, mesmo assim, a partir do coração, nós somos capazes de amar aquela pessoa, né? Nós não precisamos riscar a pessoa do nosso mapa de relacionamento só porque ela pensa diferente do que nós, né? E quando a gente coloca o amor mais alto, então nós nos tornamos uma pessoa diferenciada, uma pessoa que pode fazer muita diferença, sim. E que onde quer que a gente vai estar irradiando essas energias, né? Então, esse é o ponto importante. Cada um perceber que tem uma missão, que tem uma tarefa, e que é ser quem você é, né? E o que é ser quem você é? Ser quem você é significa perceber que você tem um lado humano e você tem um lado divino, né? Esse é o grande ensinamento dos pleiadianos. Que nós vamos continuar tendo o nosso lado humano, né? E que, de certa forma, é lamentável. Pô, eu estou dando risada porque o lado humano é para dar risada, não é para levar a sério, né? Olha nossas contradições, olha a nossa mania de da gente querer ser melhor que o outro, da gente provar que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente está competindo, né? Tudo isso é do ego, isso é o lado humano, né? Então, isso não nos leva para lugar nenhum. E vamos aceitar o nosso lado humano, compreender que ele é assim mesmo, né? E que vai continuar sendo assim, né? E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é não levar ele tão a sério, né? Quando a gente perceber que a gente está entrando nessa onda do ego, a gente dá uma respirada, vamos respirar agora? Ah, lá vem o ego com suas histórias. Eu posso escolher ouvir ou não, né? E isso é uma prática, né? Quando a gente ouve, a gente entra no orgulho, na autoimportância, né? Ficar ofendido porque não sei quem falou não sei o quê, e a gente sofre, né? E a gente se desconecta do coração. Então, quanto menos tempo a gente ficar nisso, melhor. Então, os pleiadianos, eles nos trazem técnicas para a gente se reconectar à nossa essência divina, ao nosso coração, que é a essência do nosso ser. Nós vamos continuar tendo o nosso eu superior e nós vamos continuar tendo o nosso eu humano, né? Então, quanto mais a gente aceitar o nosso lado humano, mais a gente vai ajudar o eu divino a encarnar nesse corpo, porque cessa a divisão, né? Então, divisão corta, né, a possibilidade da gente ancorar esse ser divino que nós somos. Unidade, né, é o que ajuda. Então, quando a gente para de criticar o nosso ego e o ego dos demais e assumimos uma atitude de aceitação, não da boca para fora, né? Não adianta nada. Não estou falando de máscara, né? Porque tem pessoas que ficam nessa máscara. Eu amo todo mundo. E não é verdade. Você percebe que não é verdade, né? Porque ama todo mundo coisa nenhuma. Então, tem que vir do coração, né? Então, esse processo de autoconhecimento e de gradualmente irmos aceitando o nosso lado humano e cada vez mais incorporando aspectos do nosso lado divino. Esse é o processo para que nós possamos realizar nossa missão aqui na Terra, e sim, nós temos uma missão, né? E é disso que se trata. Eu estou vendo aqui que eu já estou perto de estar falando durante quase uma hora, né? E a Marina, que é a pessoa que bolou esse festival, que é uma pessoa muito bacana, está ali roendo as unhas, dizendo: Nicolas, eu falei para você falar nos seus cursos, você não falou nada dos seus cursos. Marina, respire, eu vou falar.
Então, vamos lá. É, eu continuo traduzindo os cursos da Christine Day, tá, pessoal? Eu não abro mão disso, enquanto eu puder, eu vou fazer isso. É, então, eu também dou cursos, né? Anos atrás, a Christine falou para mim, Mico, você está pronto para ser professora? E aí fizemos toda uma iniciação, e aí eu comecei a dar curso de frequência de... Estou ouvindo alguém dar risada aqui do lado, tá bom. É, então, vamos lá. Que cursos que eu vou dar? É, a Marjorie, minha companheira, tem todos os níveis de frequência de brilho, é minha assistente, minha organizadora, preparou aqui para mim um papelzinho, né? Então, vamos lá. 13 e 28 de abril, Brasília. Estaremos conduzindo níveis 2, 4 e 5 de frequência de brilho. Então, o que que é isso? Inicialmente, a Christine canalizou em questão de segundos, Harmony e frequência de brilho, né? O Jesse vai estar falando mais sobre o Harmony, é um processo incrível, maravilhoso, né? E frequência de brilho, a própria Alissa Logan vai estar falando sobre o curso básico, e todos nós estamos falando um pouquinho também. Então, inicialmente foi isso, mas ela não para, a mulher não para, é uma usina atômica, ela canaliza o tempo todo. E foram 52 níveis de frequência de brilho que ela canalizou, e já está canalizando outras coisas também. E é sempre muito incrível, sempre muito original, sempre novos aspectos nós mesmos que a gente vai ancorando através desses cursos, né? Eu nunca vi nada que ela canalizasse e que a pessoa fizesse o curso e dissesse, repetição, ou não valeu a pena. Não, não existe isso, gente. É um fenômeno mesmo, é uma coisa de tirar o chapéu, tá? Então, depois do curso básico, ela finalizou o nível 2, que é um curso de 4 dias, onde nós vamos estar trabalhando com a consciência do osso de maneira mais profunda do que no curso básico, né? E que é uma coisa muito linda, uma energia muito linda, né? E a gente vai estar podendo trabalhar enquanto terapeutas, ajudando pessoas que têm questões relativas aos ossos, à coluna, a articulações, né? Então, a nível medicinal, a gente vai estar podendo ajudar, porque a gente ganha uma energia curativa nas mãos, a gente tem essa iniciação, que a gente pode, então, fazer essa intervenção, né? Sem falar nos aspectos psicológicos da consciência do osso, que tem a ver com a nossa ancestralidade, né? Então, é um trabalho magnífico, onde a gente também vai estar trabalhando com uma formação muito mais profunda de geometria sagrada, né? Acessando novos níveis do nosso próprio ser. Então, um curso de 4 dias. O que que nós fizemos? Nós emendamos, depois de um dia de intervalo, a gente aí faz o nível 4, aí mais um dia de intervalo no nível 5. De maneira que aquelas pessoas que desejarem podem fazer logo todos esses cursos, né? Porque muitas vezes a pessoa precisa sair de férias, então já tira férias para esse período, já consegue dar uma boa caminhada na sua formação de frequência de pico. E os níveis 4 e 5 é quando a gente começa a trabalhar com os, né? No nível 4 é coração, fígado, pulmões e rins, né? E no nível 5 a gente já começa a trabalhar com estômago, intestino delgado, baço e pâncreas, né? E então vamos aprender maneiras de tratar disfunções mais leves e disfunções mais graves com esses órgãos, né? Esses cursos também nos trazem incríveis insights com relação a toda a nossa parte psicológica, porque um terapeuta de frequência de brilho, para ele poder ajudar outra pessoa, ele precisa ajudar a si mesmo. Então, é claro que eu vou ter que compreender quais são as próprias questões que eu tenho no meu estômago, quais as questões que eu armazeno no meu pulmão, né? Tem muito a ver com a criança ferida, né? Então, nós, ao trabalharmos com esses órgãos, essas questões de ordem emocional vão aflorar. E nos cursos nós temos espaço para que possamos trabalhar essas questões, né, que são tão essenciais para a nossa cura, né? Eu sempre costumo dizer que frequência de brilho, sim, para profissionais que atendem
traz ferramentas incríveis. Então, o arsenal de que a pessoa dispõe para ajudar o seu cliente aumenta exponencialmente, é verdade. Mas tem pessoas que são atraídas por frequências frias, já têm outras profissões e que não necessariamente querem oferecer sessões de frequências frias. Mesmo assim, super vale a pena para elas fazerem os cursos, né? Nós temos muitos exemplos, né? Pessoas que são empresários, pessoas que são advogados, são médicos, né? Tem atuam em outras áreas e que vão fazendo os cursos porque sentem que isso traz um imenso progresso naquilo que estejam fazendo, seja o que for, a nível profissional, a nível familiar, né? Quando a gente melhora em tudo que a gente faz, né? Então, em abril, eu vou dar esse curso, níveis 2, 4 e 5, tá? E em junho, aí vou estar na Bahia, Pousada da Lagoa da Pedra, onde aconteceram a maior parte dos cursos de frequência de brilho, em Embaçaí, uma praia maravilhosa, né? A 1 hora do aeroporto de Salvador, estaremos dando lá níveis 10 e 11 de frequência de brilho. Então, esse curso eu realmente tem o pré-requisito, só quem fez os níveis 8 e 9, e vamos trabalhar muito no nível 10, o coração. Então, eu estou me preparando para poder sustentar esse espaço de imensa, imensa, imensa abertura do coração, a níveis inacreditáveis, né? Porque essa expansão, essa abertura é infinita, né? Isso é muito bonito, gente, porque por mais que a gente se trabalhe, sempre tem novos aspectos para a gente explorar, né? E isso torna a vida sempre fascinante, tá? E em agosto, entrando em setembro, quer dizer, 23 de agosto a 5 de setembro, então, estaremos oferecendo em Brasília, no Solar Guadalupe, curso básico, né? Então, outros professores também estão dando curso básico, eu também gosto de continuar oferecendo curso básico, que continua sendo um curso maravilhoso de 14 dias, né? Uma iniciação assim, poderosíssima e que muda a vida da pessoa, muda a minha vida e muda a vida de todo mundo que passa, né? Então, aquelas pessoas que ainda não fizeram curso básico, encontrem maneiras de fazer isso, né? A mente do ego pode sempre estar com suas objeções, e as principais são essas: tempo e dinheiro, né? E a mente do ego é muito ardilosa, né? Porque sempre vai procurar razões que te convençam, né? Eu não posso fazer agora por causa disso, por causa daquilo, né? E a verdade é que quando a gente quer mesmo, a gente dá um jeito, a gente consegue dinheiro, a gente consegue tempo e a gente faz, né? E aí quando a gente faz, a gente pensa assim, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Mas tudo tem o seu momento, né? Então, veja aí na sua agenda, veja qual desses cursos básicos você poderá se inscrever, né? Qual é o que te chama, né? Qual que é viável para você, né? E depois você me fala, viu? Se valeu a pena ou não, tá? Então é isso, gente. Essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje. E falar um pouquinho também do que a Cristine está oferecendo, né? Em maio, ela vai oferecer um curso de 7 dias online para graduados de frequência de brilho. Então, qualquer nível de frequência de brilho. Ela vai estar na Austrália, nesse local, que ela vai estar transmitindo a partir da energia de lá, né, que mudou todo o trabalho dela. Então, não sabemos ainda do que se trata, eu vou estar traduzindo, e os graduados que puderem, já está aberta as inscrições no site da Cristine. A partir de julho, Christine Day vai dar Imersão Galáctica 2. Mesmo esquema que ela deu Imersão Galáctica 1 no ano passado. Serão 9 aulas de 90 minutos. Nós ainda estamos terminando de estabelecer as datas, mas o horário vai ser 8 da noite. As pessoas que às vezes perdem uma aula por uma questão ou outra, fica gravado e a pessoa pode fazer a aula no momento que for possível. Então,
O Iniciação Galáctica 2, eu não sei informar vocês ainda se tem pré-requisito ou não. No ano passado, em Imersão Galáctica 1 não tinha pré-requisito. Era aberto para todas as pessoas. E talvez seja assim novamente, ou talvez seja necessário ter feito Imersão Galáctica 1. A Christine Day ainda não teve possibilidade de acessar isso, porque também as informações vêm para ela na hora certa, né? Temos aqui uma pergunta da Séfora, se os cursos são presenciais. Então, depois que terminou a pandemia, graças a Deus, a gente pode voltar a dar cursos presenciais. Então, os cursos que os professores brasileiros estão mencionando são praticamente todos eles presenciais. Quando não é, a gente fala, esse é online, tá? Então, está respondido aí para a Séfora. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Antes da gente encerrar? Respirando, soltando. Daqui a pouquinho vocês vão estar com Giovanna Ranieri, uma pleiadiana maravilhosa, mãe, filha de uma pleiadiana, mãe de outra pleiadiana, e tenho certeza que ela vai trazer muita coisa importante para vocês. Ela é professora de Harmony, ela canalizou recentemente o trabalho do portal, que foi confirmado pela Christine Day. Então, sim, está havendo muitos comentários de gratidão. Gente, gratidão a vocês pela paciência, por me permitirem compartilhar minhas experiências com vocês. Muita luz e amor. E nos vemos amanhã na transmissão da Ida, na transmissão da Lisa, na transmissão da Cristine. Tudo de bom, muita luz.